Fala pessoal, voltando aqui, dessa vez com mais um convidado, nosso último convidado de hoje. Espero que vocês estejam gostando aí dessa sabatina. Vocês podem perceber que é uma coisa mais leve, é um bate-papo tranquilo. Nosso objetivo aqui não é deixar ninguém em maus lençóis. A gente manda com antecedência aí os nossos temas, né, que são cerca de mais de 20 temas aí propostos para os pré-candidatos, para que eles escolham aqueles temas que eles mais dominam, para que a gente possa vir aqui bater um papo tranquilo, sem deixar ninguém aí preocupado, beleza? Então, agora a gente está aqui com o nosso pré-candidato a vereador por Januária, Marlon Rodrigues. Marlon, seja bem-vindo, obrigado pela participação, é de casa, né? Mas seja bem-vindo. Marlon aqui, ele ajuda... ele é um dos sócios aqui do nosso programa, né? Carrancast. Ele está fora da participação, obviamente, por questões da política, então ele não pode estar participando mais dos programas, vai voltar aí após as eleições. E, Marlon, bem-vindo à sua participação aí. Você escolheu os temas, vamos lá, os temas que você escolheu para tratar: transporte público e mobilidade urbana, segurança pública e combate à violência, políticas para juventude e esporte e proteção animal e controle de zoonose. Assim como os outros candidatos, você vai ter 5 minutos para sua apresentação, explicar para a população aí quem que é o Marlon Rodrigues, contar um pouco da sua história. Depois a gente vai para 20 minutos dos temas escolhidos por você, onde você vai ter 5 minutos para falar, discorrer sobre o assunto. E por último, 5 minutos para suas considerações finais. Lembrando que a gente tem ali nossa campainha, técnico, a campainha. Toda vez que a campainha tocar 3 vezes é porque o seu tempo acabou, beleza? Então, beleza. Câmera do nosso convidado na tela, cronômetro na tela. Quem é o Marlon Rodrigues? Primeiro gostaria de dar boa noite para todos que estão nos assistindo aí e agradecer pelo convite. É uma oportunidade ímpar para cada pré-candidato vir aqui e falar sobre as suas ideias. No momento que a gente decide criar, a gente decide fazer um projeto como esse, a gente está ajudando não só o eleitor, mas também aquele pré-candidato que tem pouca visibilidade, que tem recursos limitados para investir na campanha. A gente sabe que um dos fatores de eleição e reeleição no país é o poder aquisitivo. Quanto mais dinheiro você investe, mais retorno você vai ter. Só que teve uma eleição aí que quebrou esse paradigma. Bom, o meu nome é Marlon Rodrigues, eu sou policial militar há 14 anos, tive o privilégio de servir na região metropolitana de Belo Horizonte, na cidade de Contagem, por 7 anos. Consegui retornar para Januária em 2018, onde eu tenho minha família, minha esposa, minha filha, minha mãe, minhas irmãs, pai, onde eu tenho raízes, onde eu me sinto em casa, onde eu posso chamar de casa. E nesse período que eu estive fora de Januária, a gente pôde ter uma visão do que é que realmente funciona ou não em cidades, vamos dizer, cidade grande, né? Porque Belo Horizonte, a capital, é cidade grande. E muitas das coisas que a gente tem em cidade grande, a gente pode implementar na cidade pequena também. Não é porque é interior que as coisas têm que funcionar a lenha, não. Aqui a gente pode implementar tecnologia que vá beneficiar o cidadão da nossa cidade. E por que eu decidi entrar para a política? Lógico, todo mundo da minha casa é contra, minha mulher, minha mãe, mas eu, nesses 14 anos de polícia, eu ajudei muita gente direta e indiretamente. Ajudei de que forma? No momento que você é abordado por alguém na rua, no policiamento lá, e a pessoa te pede uma informação, é porque ela confia em você, confia naquele representante do Estado que está ali personificado, né? E há uma confiança do cidadão para te procurar. E aí, dessas maneiras, essa é uma maneira mais simples, tá, gente? A gente já participou de ocorrências de destaque, serviços relevantes na corporação. E chega um momento que a gente quer ampliar o braço para ajudar. Chega um momento que a gente tem que se doar para que outras e milhares, centenas de pessoas tenham uma melhoria não só social, mas um bem-estar coletivo. E aí eu pensei, cara, eu já ajudei, já
dei a minha parcela de contribuição aqui como servidor público, então eu sinto que eu posso ajudar mais, eu posso fazer mais. Mas de que forma que eu posso fazer mais? Eu participei do projeto social da Guarda Mirim na cidade de Cônego Marinho, que é onde eu trabalho, e nós tivemos o privilégio de receber a Guarda Mirim de Januário, que era coordenada por Cabo Oliveira na época, e nós tínhamos essa pretensão de estender esse portfólio. Só que aí veio a pandemia acabou que fechou tudo e aí os nossos planos foram frustrados. Então chega-se na época de eleição municipal e eu sinto que não foi somente uma decisão, foi um chamado para que eu possa dar a minha parcela de contribuição e poder aí beneficiar, poder ajudar, poder contribuir com os mais de 65 mil habitantes da nossa cidade. Então eu entro nessa seara, entro nesse campo político, não é por interesse financeiro, não é para ter poder, mas sim para dar minha contribuição para minha cidade. Perfeito. Marlon, a gente vai iniciar a rodada com os temas escolhidos por você e o primeiro tema é transporte público e mobilidade urbana. Você hoje, como pré-candidato a vereador, caso eleito vereador de Januária, quais são as iniciativas que você pretende propor para melhorar a mobilidade urbana do nosso município? Bom, pergunta importantíssima e algo que eu já venho tratando há muito tempo. Antes de pensar em ser candidato, em ser pré-candidato, antes de pensar em me lançar na política, é algo que eu observo há muito tempo em Januária, que é a questão trânsito. Nós somos uma cidade de, como eu disse anteriormente, 65 mil habitantes. Hoje nós temos em Januária por volta de frota de veículos de 15 a 18 mil veículos, isso incluindo todos os tipos de veículo, carro, moto, caminhão, trator e etc. E Januária é uma cidade que se coloca como uma cidade turística, realmente recebe muitos visitantes em altas temporadas, como é o caso agora do mês de julho, que a gente tem o 100 dias de praia, e no final de ano, nas férias escolares também, onde muito dos egressos da nossa cidade voltam para visitar os familiares que aqui deixam. E uma das minhas observações é como o nosso trânsito é bagunçado, como a cidade é mal sinalizada. Isso não é um problema que vem da atual gestão ou da gestão anterior, da gestão ante-anterior, se é que existe essa palavra, mas é um problema, vamos dizer, crônico. Nós nunca tivemos sinalização adequada em Januária. A partir do momento que a cidade foi tida como... foi municipalizada, né? Nós tivemos criada a cidade de Januária. Acho que daquele momento ali, o nosso trânsito nunca foi olhado de maneira séria, de maneira correta e de maneira técnica. Quando eu falo técnica, é no sentido de que você não pode fazer uma placa com dimensões de qualquer jeito. Você não pode chegar aqui, eu vou pegar essa placa aqui e vou colocar ela no poste. Vou pegar essa placa aqui e vou colocar ela aqui na frente do meu comércio e vou colocar minha propaganda. A gente tem que ter estudo técnico. Nós tivemos até uma empresa que veio fazer esse estudo técnico. Nós tivemos audiência pública em Januária e não tivemos ainda o retorno do que foi decidido sobre esse estudo que foi feito da mobilidade em Januária. Mas o que eu observo no meu dia a dia é a falta de sinalização. Nós vem crescendo as vias pavimentadas em Januária e tem se tornado um problema. Por que tem se tornado um problema pavimentar as vias em Januária, Marlon? A pavimentação é excelente, é ok, ninguém quer viver na lama. Mas a partir do momento que você pavimenta uma rua, por exemplo, do bairro Novo Milênio que eu moro, e você não sinaliza, como que você vai garantir a segurança dos usuários dessa via? Aí eu digo pedestre, eu digo motociclista, motorista de caminhão, motorista de carro e até os veículos de tração animal. Então é preciso sinalizar também, além de pavimentar, é preciso sinalizar, é preciso colocar, se for possível, quebra-mola, se for possível, radar, né? Porque a gente não tem um radar aqui em Januária que restrinja a velocidade. Então a minha preocupação com Januária, por ser uma cidade turística, por receber muita gente em altas temporadas, é de sinalizar, para que o turista chegue na cidade, ele saiba onde é que ele pode estacionar, onde ele não pode, que ele saiba quais ruas tem contramão, qual rua que é só mão única, que ele saiba de maneira ordenada parar no semáforo. Anteontem eu estava
voltando para casa. Eu parei no semáforo, acho que foi sexta-feira. Eu parei no semáforo ali em frente ao Pague Pouco. A fila de carros estava chegando lá na CEMIG, lá em frente a Americanas. Porque o pessoal para no meio da via e aí quem quer fazer só aquele retorno, ele não consegue. E quem quer ir virar para a direita, para a esquerda, também não consegue porque o pessoal faz uma fila indiana. Mas por quê? Não tem a marcação, a sinalização horizontal, né, que é no chão. Então essa sinalização já ajudaria e muito a desafogar, a melhorar o nosso trânsito. São medidas simples que, se observadas, elas vão melhorar a nossa mobilidade, o nosso transporte. Perfeito. Você acha que Januária já é uma cidade que necessita implantar o transporte público na nossa cidade? Você acha que isso já passou da hora, já está no momento? Olha, nós temos os mototáxis em Januária que eles já atendem bastante a população. Deixaremos para o final você concluir isso aí. Então, próximo tema, a gente vai falar agora de segurança pública e combate à violência. Você é expert nesse assunto aí. Januária, infelizmente, tem se tornado muitíssimo violenta, né? A gente observa aí já há muito tempo aí, confronto de gangues rivais, o número de roubos tem aumentado consideravelmente, furtos então nem se fala. Então, hoje você é pré-candidato, mas caso eleito vereador, quais medidas que você pode propor para fortalecer a segurança pública da nossa cidade? Tempo na tela, câmera do convidado, valendo. Bom, é um tema que eu me sinto muito à vontade para falar, com muita tranquilidade, serenidade, porque é algo da minha convivência. É algo que eu venho trabalhando há 14 anos e contribuí por toda Minas Gerais, vamos dizer assim. A nossa cidade, ela perdeu há um tempo aquela tranquilidade de cidade de interior. Aquela cidade que você antigamente, no meu tempo, né, 37 anos, você poderia ficar sentado na porta de casa até tarde, a criança poderia brincar na rua até tarde, você voltava da Feira da Cultura na época do Servi, para quem é mais velho aí, não é da minha época, mas eu lembro da Feira de Cultura do Servi, voltava o pessoal a pé, Festa Dark, eu já voltei a pé da Festa Dark com os amigos meus. Atravessou a cidade, né? Atravessamos a cidade e a gente tinha essa tranquilidade de voltar, porque a gente sabia que as possibilidades de sermos assaltados, ser vítima de algum crime, eram pequenas. Não é que não existia, eram pequenas. Então, a contribuição para a segurança pública que eu tenho ideia para Januária é primeiramente resgatar a sensação de segurança pública de toda a cidade. E aí eu falo das periferias do bairro Cerâmica, que eu sou nascido e criado no bairro Cerâmica. Aí eu falo do centro, porque é um local de grande fluxo de pessoas. As pessoas vêm da zona rural para sacar dinheiro, para pagar as contas, para fazer as suas atividades rotineiras. E nesse tempo a gente tem um alto índice de circulação de dinheiro e de pessoas. E talvez seja nesse tempo que os infratores aproveitam a falta de vigilância, a oportunidade com a vítima em potencial, e ele está mais que motivado para cometer aquele crime. Hoje nós tivemos a implementação do Olho Vivo, que ele auxilia bastante no combate e na prevenção. No combate e na prevenção, o Olho Vivo ele não vai impedir que o crime aconteça. É muito importante a gente falar disso. O Olho Vivo ele não é um escudo que peça de acontecer crime, mas ele inibe, ele identifica os infratores e dá subsídios para as forças de segurança agirem. E é aí que entra a menina dos olhos de Januária, que é a guarda municipal. Januária necessita de uma guarda municipal. A gente está muito atrasado em relação a Maria da Cruz, que já tem a sua, Matias Cardoso, Montalvânia, tem uma cidadezinha que eu vou lá, eu até esqueci o nome da Vazelândia, que a gente vai visitar, que ela tem uma guarda municipal, vai ser armada, e é uma cidade com índices muito inferiores ao de Januária, em se tratando de crime. Então a criação da guarda municipal em Januária, ela é necessária. Eu posso até citar um exemplo. A Januária hoje tem só um hospital. Será que um outro hospital de menor proporção em Januária seria um mau negócio? Pensa aí se esse hospital, pequena proporção, seria um mau negócio. É excelente a gente ter 2 hospitais em Januária. Aí eu trago, voltando para a segurança pública, é excelente a gente ter o efetivo da Polícia Militar fortalecido, com recursos para trabalhar, e é excelente que a Guarda Municipal haja no auxílio da Polícia Militar. Auxílio. Por que eu falo isso? A zona rural hoje de Januária é uma zona rural gigantesca. Muitas delas sofrem com a falta de vigilância. E aí acontece de tudo. Por questões lógicas, a polícia só desloca lá quando há ocorrência.
Então essa guarda municipal é bem equipada, com um efetivo bacana, um efetivo ok. O que é um efetivo ok, Marlon? É no mínimo 50, pessoal. Não adianta a gente querer fazer uma guarda municipal com 5, com 10, porque não vai adiantar. É no mínimo 50. Uma guarda municipal bem equipada e com recursos logísticos e humanos bem representados, elas poderão atender o pessoal da zona rural que clama por segurança pública. E desafogaria o efetivo da Polícia Militar, que ficaria mais concentrado na cidade. Além de poder operar o olho vivo, que é algo que tem que ser operado por pessoas treinadas, com olhar para identificar quando é o que não é uma fundada razão para abordagem. Então a gente tem que discutir, a gente tem que indicar a criação da Guarda Municipal e hoje a gente tem mais de 100 vigias noturnos de estabelecimentos municipais. A gente poderia incorporar esse efetivo lá. Perfeito. Vamos para o próximo tema, que é políticas para a juventude e o esporte. Eu sei que você é do bairro Cerâmica, não é isso? Exatamente. Nasceu naquela localidade, morou lá muitos anos. Minha mãe mora lá. Sua mãe mora lá. Tempo na tela, câmera do convidado, falando sobre políticas para a juventude e esporte. Caso eleito vereador por Januária, quais são as políticas públicas voltadas para a juventude que você acha importante propor como vereador? Uma das políticas públicas, né? Saudar todos os meus amigos da cerâmica aí, a minha família, e com certeza está me assistindo. Mas toda política pública voltada para jovens, adolescentes ou crianças, elas têm que, primeiro de tudo, identificar qual que é a necessidade. Identificando a necessidade, a gente tem que dar oportunidade. Não adianta a gente falar que vai dar oportunidade, a gente falar que vai fazer, que vai acontecer, mas se no concreto a gente não trabalha de maneira efetiva. Então, a juventude necessita de ser treinada, no sentido de ter cursos profissionalizantes. Ela necessita de um local para prática de esporte. A prática de esporte dela pode ser a queimada, pode ser o ciclismo, pode ser o salto em altura, salto em distância, o jiu-jitsu, que é a minha área, o futebol, canoagem, pode ser a ginástica, porque a gente tem a Rebeca Andrade aí, monstro, nas Olimpíadas. E quando a gente dá oportunidade para a criança, para os jovens, de praticar esporte, de fazer um curso profissionalizante, a gente afasta dela o que há de mais nefasto na sociedade, que são as drogas, o crime e outros caminhos que elas podem trilhar de errado. Então eu bato bastante na tecla de que a gente não pode ficar focado somente no futebol, não. A gente tem que diversificar o nosso portfólio de esporte para que a criança que não seja boa no futebol, ela se encontre, ela não se sinta excluída dos demais. Às vezes o menino que não tem muita desenvoltura no futebol, mas ele vai ser um excelente atleta de jiu-jitsu, ele vai ser um excelente ciclista. Então a gente, diversificando esse portfólio esportivo, a gente consegue atender o maior número de crianças possíveis. O complexo esportivo da cerâmica, se funcionar de maneira adequada, e se eu for eleito, a gente vai fiscalizar de maneira correta e sem politicagem nenhuma, ele vai funcionar, ele vai atender muita criança, muitos jovens, adolescentes, e dali a gente pode, um atleta olímpico, dali a gente pode ter um atleta profissional que se dedique ao esporte, que faça com que o esporte seja ferramenta de trabalho. O esporte, gente, ele tira muitas famílias da vulnerabilidade. Ele pode ser, às vezes, o único meio a única oportunidade que uma criança de periferia tem para vencer na vida, para ter condição de dar uma casa boa para os pais, para a família e etc. Por isso que a gente vê muito futebol, muitos deles ganham salários absurdos, né? Que eu digo porque não é eu que ganho, então para eles ainda o salário para muitos ainda são pequenos. Mas quando não dá no futebol, será que eu consigo viver de marcha atlética? Eu vi um vídeo do medalhista olímpico, eu esqueci o nome dele, cara. Ele falou que quando ele fazia marcha atlética, ele era gozado, velho. O povo fazia a anarquia dele, porque a marcha atlética ela é algo que tem que trabalhar bastante quadril. E aí ele teve apoio da família e falou pro pai dele que teve um start para viver da marcha atlética. Ele treinou por anos, consegue viver da marcha atlética e foi medalhista olímpico. Ser
ser medalhista olímpico, independente se é bronze, prata ou ouro, é um feito que vocês não têm noção. É sensacional. A pessoa que consegue ser medalhista olímpica, vocês não têm noção do que ela se doou, do quanto ela se doou para chegar no maior evento esportivo do mundo em questão de diversidade e subir no pódio. E nós temos orgulho de todos os brasileiros que chegaram no pódio e daqueles que tiveram lá nas Olimpíadas, porque só de participar de uma Olimpíada já é ser vencedor. Mas a prática de esporte, ela vai ser bem observada, porque anualmente a gente tem o orçamento do ano subsequente, e esse orçamento é votado, se aprovado. E a pasta de esporte, ela tem um valor significativo, que a gente pode estabelecer que essa pasta determine uma diversificação dos esportes, que às vezes só consegue patrocínio de esporte quem é amigo de alguém. Isso tá errado, a gente não pode normalizar isso. Perfeito, gostei muito da questão da valorização do talento, né? Muitas vezes, aliás, eu tenho certeza que aqui em Januária, em todo o Brasil, na verdade, existem talentos ocultos, principalmente nas escolas, que não têm sequer a oportunidade de ser mostrado por falta de incentivo público. Então, curti demais essa questão do talento, de você dar uma oportunidade para a pessoa. A gente vai para o próximo tema, que é proteção animal e controle de zoonoses. Câmera do convidado na tela, cronômetro. Marlon, hoje pré-candidato, mas caso eleito vereador por Januária, quais são as leis que você pretende propor para melhorar a proteção animal na nossa cidade? É um tema que eu também gosto, me familiarizo. Eu amo animais, eu já adotei vários gatos e cachorras, e ultimamente eu tenho conversado com pessoas que estão nesse meio há muito mais tempo do que eu, envolvida diretamente, que é o caso da Juliana, da Esther, que é pré-candidata também pelo PL, que tem mais de 150 gatos que ela cuida por conta própria. E por que é um tema importante de ser falado, pessoal? Porque quando a gente anda pelo centro de Januário, pelos bairros, a gente vê muitos animais abandonados, muitos deles com ferimentos. A gente pode deparar com animais atropelados. Isso acaba que provoca um transtorno não só para os donos dos animais, que às vezes deixam o animal escapar ali o animal escapa de maneira sorrateira. Tem animal que é só você abrir o portão, o bicho sai disparado igual um tiro. Mas a gente tem primeiro que revisar o código de postura da cidade para saber se ele está devidamente atualizado, se ele abrange todos os casos que a gente tem na nossa cidade. Partindo desse ponto de atualizar e revisar o código de postura da cidade, a gente tem que tratar os casos omissos, que porventura não contemple animais de grande porte ou animais de pequeno porte, animais silvestres, etc. A gente tem tido muitos acidentes nas rodovias de Januária e, infelizmente, desses acidentes tem tido mortes. A maioria deles são provocados por cavalos, burros, jumentos que são soltos parte da noite, porque durante o dia eles são usados para meio de sobrevivência das pessoas. É ideal que a gente tenha todos esses animais catalogados. A gente tem que saber quem é o dono. Tem uma cidade de São Paulo que ela chipa todos os animais. Ela cadastra e tem conhecimento de todos os animais, de quem são, quantos anos tem, se tem saúde adequada ou não. Só que isso demanda uma certa quantidade de recurso. Recurso esse que vem na lei do orçamento. E se não vier, pessoal, qual que é a função do vereador? A função do vereador, além de fiscalizar e legislar, que é a mais básica que a gente ouve falar, ele tem que ir lá na porta de deputado, ele tem que bater na porta de deputado federal, estadual, senador, de quem seja, e trazer visibilidade para nossa cidade. Eu bato muito na tecla que a gente tem que ter um abrigo. A gente tem que ter um abrigo para animais, independente se ele é de grande, pequeno, microporte. Por que a gente tem que ter um abrigo? A cidade, o serviço público fornece esse abrigo e pega os animais. Esse animal que não for resgatado em um tempo,
tem que ser estimado, ele tem que ser esterilizado, ele tem que ser cuidado, ele tem que se manter no abrigo. Marlon, mas vai ficar mantendo o animal de todo mundo abrigado? Infelizmente pessoal. O que a gente não pode é deixar eles na rua, provocando transtorno, rasga lixo, são atropelados, podem morder pessoas porque estão sendo maltratados. A gente não pode deixar eles na rua. Beleza, mas isso vai custar quanto? A gente não tem que pensar em quanto vai custar. Isso é um investimento para uma cidade que quer ser turística. Isso é um investimento para uma cidade que quer amar, que tem que amar e respeitar os animais. Então, se a gente fizer um abrigo hoje, se a gente fizer um abrigo hoje e recolher todos os animais da cidade, da zona rural, da zona urbana e deixar eles lá, será que eles vão viver mais de 20 anos? Será que eles vão viver 50, 100 anos? Não vai, pessoal. Eles não vão viver esse período de tempo. Enquanto isso, os órgãos têm que se fortalecer financeiramente. Tem que contratar menos funcionário por indicação e tem que destinar a verba para os locais que são realmente de necessidade da população, que é cuidar do animal, respeitar o animal, entre outras coisas. A gente não tem a Semana do Animal em Januário, a gente não tem uma maneira de incentivar a adoção de animais de rua em Januário. É mais bonito você ter um cachorro de raça, excelente, mas adote um vira-lata, coloca uma vasilha de água lá na frente da sua casa, joga um restinho de comida lá na frente, isso não vai matar ninguém. Perfeito. Marlon, a gente encerrou os temas que você escolheu para a gente falar aqui na nossa sabatina e agora a gente vai para o nosso final, que você vai ter aí 5 minutos para suas considerações finais, dar um recado aí para a população de Januário que está assistindo. Já quero aproveitar para agradecer toda a audiência que a gente teve aí. Muito obrigado, pessoal. Vocês que estão assistindo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, seguir a gente lá no Instagram. Isso aí ajuda muito a gente continuar produzindo conteúdo, que eu tenho certeza que esse conteúdo que a gente produz aqui ajuda e muito a nossa cidade. Beleza? Então, câmera no nosso convidado, Marlon Rodrigues, 5 minutos no cronômetro para suas considerações finais. Pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer cada um que se manteve aí atento aos pré-candidatos que aqui passou anteriormente e que analise cada ideia, que analise cada fio e veja, coloque na sua realidade. Quando você aí tem a oportunidade de contratar um serviço, seja ele qualquer, um serviço de faxina, um serviço de pedreiro, quando você tem essa oportunidade de contratar alguém, você vai sempre nos mais qualificados. E lógico, dependendo da sua condição, você vai ver, poxa, esse preço aqui é bom, mas esse cara que eu vou contratar aqui, ele tem um precinho puxado, mas eu vou fazer um esforço para contratá-lo, porque eu quero o melhor para construir a minha casa, eu quero o melhor para fazer uma faxina, capinar um lote e etc. Esse mesmo princípio, pessoal, a gente tem que adotar na hora de escolher alguém, seja ele presidente, seja ele governador, seja ele deputado federal, estadual, não interessa. A gente tem que analisar a ideia de cada um, o que cada um pode somar. Nós tivemos aqui pré-candidato anterior que falou que deixou claro, né? E às vezes a eleição municipal é muito focada na parte pessoal. Poxa, eu vou votar em fulano porque ele é meu amigo, ele é meu chegado, cresci com ele, joguei bola com ele. Enfim, não tá errado, cada um tem a sua maneira de escolher o seu representante. Mas antes de tudo, a gente tem que pensar que quando a gente escolhe alguém para representar a gente, esse cheque que a gente dá para essa pessoa, ele tem a validade de 4 anos. Se você vota e não lembra em quem votou para cobrar as ideias que ele apresentou na pré-campanha e na campanha, você meio que perde o time. Então é importante ter em mente quem que você vai escolher, quem que você vai observar, quem que você vai analisar, para depois fazer uma análise do trabalho, análise do seu desenvolvimento enquanto ocupou aquela cadeira. Uma coisa interessante que eu gostaria de destacar é que eu, como policial militar, uma vez eleito e diplomado, eu não posso mais exercer a função de policial militar. Eu vou ser aposentado proporcional aos 14 anos que eu vou fazer, e aí eu vou ter tempo suficiente para me dedicar à vereança, exclusivamente. Não vou fazer politicagem, não sou de fazer politicagem. Tem que ser feito o papel realmente do vereador, e não dá para ficar escolhendo por ele me prometeu o emprego, ele me prometeu o asfalto aqui da rua. Esquece isso, pessoal. Essa maneira de fazer política, ela ficou lá no século XIX, lá no século XVIII. A gente tem que se adequar, a gente tem que crescer, a gente tem que evoluir enquanto população.
A gente teve um executivo que subiu o sarrafo lá em cima e a Câmara pode não ter acompanhado, e na minha concepção não acompanhou, com exceção de 1 ou 2 nomes lá que realmente fazem o trabalho que tem que fazer. E agora a gente tem que abraçar esse espírito de renovação, porque a gente tem que equiparar as coisas. A gente equipara o poder executivo com o poder legislativo no sentido de alto nível para trabalhar para o cidadão januarense. Não existe vereador somente de comunidade. O vereador, ele é da cidade. Se um vereador que fala que sou vereador da comunidade X e Y, quando precisar de escolher, ele vai escolher alguma dessas comunidades. Ninguém pode servir 2 senhores. Ele vai escolher uma comunidade e vai deixar a outra descoberta. Então, na hora de você escolher, na hora de você analisar, veja quem realmente se propõe a fazer o papel do vereador na cidade. Não dá para ficar mais escolhendo qualquer um para administrar o que a gente tem de mais rico em Januário, não. Que é a população januarense. Então, agradecer todos que estiveram aí, agradecer a oportunidade, agradecer o pessoal do PL que me abraçou, mesmo eu chegando depois. E espero que nós possamos chegar juntos até o final e com grande êxito. E quando estiver lá, meu amigo, é fazer o papel. Pode chorar quem quiser chorar, é fazer o papel que tem que ser feito. Perfeito, Marlon. Obrigado pela presença. Obrigado. Aliás, parabéns pela coragem de estar aqui, porque não é para qualquer um. Nota-se que muitas pessoas, infelizmente, têm medo de se colocar à prova de coisas simples, como um bate-papo desse. Porque, infelizmente, não estão preparados para exercer um papel tão importante quanto da vereança na nossa cidade. Mas desde já eu quero deixar novamente o convite a você que é pré-candidato a vereador por Januária. O Carrancast aqui está de portas abertas para você vir ter esse bate-papo com a gente aqui. É um bate-papo leve, a gente vai mandar para você com antecedência os temas para você escolher, obviamente, aqueles que você mais domina, certo? Agradecer Marlon mais uma vez pela presença, os outros pré-candidatos que estiveram aí. Próxima segunda-feira tem mais. Todas as segundas-feiras aí até a eleição a gente vai estar trazendo aqui os pré-candidatos e os candidatos que tiverem interesse em participar. Só quero agradecer a todos vocês que acompanharam o Carrancast aí hoje. Nossa primeira sabatina com pré-candidatos a vereadores. Obrigado pela presença. Até a próxima. Valeu!